Fala pessoal do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Júnior, aqui do Refatorar, né? Um projeto de canal que nasceu com a ideia de mostrar um pouco como é que funciona uma transição de carreira. Eu já tenho uma carreira que não envolve programação, já sou professor universitário, pós-graduado, mas decidi que eu gostaria muito de ser um programador, né? Um desenvolvedor e entrar no mundo digital, que é algo que eu já fiz em outro trabalho, mas gostaria de voltar a fazer como profissão, tá ok? E para isso, eu decidi criar esse canal a fim de mostrar um pouco como que funciona, né, o processo de aprendizagem. Eu não sou professor de programação, isso aqui não é uma videoaula, mas sim uma forma de mostrar como que a gente pode ir crescendo nesse processo de aprender linguagens novas de programação. Para isso, eu decidi começar aqui criando um pequeno validador e gerador de CPFs matematicamente válidos, okay? Em Python. E aí, a partir daqui, ir crescendo, desenvolvendo novos sistemas, outras coisas, e mostrando, né, um pouco do meu crescimento dentro dessa área de programação. Se você também está em transição de carreira, te convido a curtir o canal, né? Quem sabe a gente faça aí aprendizados juntos, né? E se você já entende mais do que eu, ao assistir esse vídeo, deixe seu comentário, né? Mostrando onde eu posso melhorar, quais são os pontos que talvez eu esteja equivocado. Não existe problema nenhum, eu estou aqui mostrando o meu aprendizado, então eu estou disposto também a aprender mais ainda com quem já sabe, ok? Eu já estou aqui com o meu VS Code aberto, eu vou colocar aqui para vocês. Já estou com ele aberto, ok? Já criei aqui um arquivo chamado Generator CPF e já ativei também meu ambiente virtual. Eu não vou ensinar a fazer isso porque, como eu disse, eu não sou professor de programação, ok? Provavelmente você até já saiba como realizar essas atividades. Para esse meu programinha, né, que eu chamei de Generator, eu vou até trocar esse nome aqui. Rename. Eu vou colocar só generator.py. Pronto. E aí, o que eu quero fazer aqui? Eu quero criar duas classes. Uma classe chamada Validation. Ok? E outra classe chamada Generation, né? Uma vai verificar a validade do CPF e a outra vai a outra vai gerar CPFs matematicamente válidos. É importante dizer que essa geração desse CPF são CPFs matematicamente válidos, né? Não significa que pelo fato de um software gerar um CPF, significa que esse CPF está registrado na Receita Federal, né? Ou vinculado a algum nome. Pode ser até que o software, que vai randomizar tudo, ele cria um CPF que exista mesmo, que esteja cadastrado lá na Receita Federal, mas aí nós não temos acesso a isso para saber se de fato os números que serão gerados já estão cadastrados ou não, tá bom? Mas vamos começar aqui com a validação. Eu vou tirar esse Class Generation aqui, vamos começar com classe por classe, tá bom? E aí, eu não quero encerrar tudo em um vídeo, até porque ficaria muito extenso. Eu não gosto de vídeos grandes quando eu estou assistindo no YouTube, então não pretendo também fazer vídeos longos, tá bom? Nós vamos criar aqui uma função chamada validate. Validate. Ok? Essa vai ser a função principal do nosso sistema. Dentro dessa função, nós queremos, nesse vídeo, fazer três coisas. Eu programei três coisas para esse vídeo. Primeiro, seria limpar o CPF. Limpar o CPF. Por quê? Quando a gente digita um CPF, como é que nós digitamos? Nós colocamos lá 456.327.224-7. Então, eu quero tirar esses pontos e esses traços para que eu possa trabalhar
com esse CPF limpo, ou seja, sem pontos, sem traço, somente os números, tá bom? Então vamos criar uma função que limpe esse CPF. Outra função, depois de limpar CPF, a gente pode verificar o tamanho, né? Então vamos colocar aqui, verificar tamanho. Por quê? Porque todo CPF tem que ter um número certo de dígitos, né? Todo CPF tem 11 dígitos. Então, se tiver menos de 11 dígitos, a validação dá errada. Se tiver mais de 11 dígitos, a validação também dá errada. E a última coisa que eu quero fazer nesse vídeo de hoje é verificar se é uma sequência. Coloca assim. Por quê? Porque dentro do cálculo do CPF, e aí você coloca aí no Google, depois de você terminar esse vídeo, claro, né? Coloca aí no Google assim, cálculo de validação de CPF. Você vai perceber que existe uma fórmula, né? Um cálculozinho que é feito. E dentro desse cálculo, se você colocar todos os 11 números iguais, tipo 333, 333, 333, 33, ou 444, 443, enfim, todos são iguais, dentro da fórmula matemática, esse CPF vai ser válido. Só que nós sabemos que não existe um CPF dessa forma. Então, nós vamos verificar se o CPF que nós vamos validar é uma sequência. Se ele for uma sequência, se for 11 números iguais, ele não pode validar o CPF que a gente colocar. Ok? Então, esse é o objetivo de hoje. Então, vamos colocar por padrão um return true. Primeira função, então. Primeira função é limpar CPF, né? Então, vamos aqui limpar. Vamos colocar em inglês. Clean. Né? Clean CPF. Até porque o inglês é a língua original, né? Não original. O inglês é a língua padrão da programação. Então, vamos usar o inglês, até porque existem oportunidades fora do Brasil, né? E a gente que está pensando em mudar de carreira, seria interessante nós estarmos em outros países. Essa função com CPF vai receber um CPF, claro. Esse CPF vai ser uma string. E ele vai me retornar... deixa eu ver aqui. Se a gente vai limpar o CPF e tal, ele retorna o próprio CPF limpo. Então vai retornar uma string. É isso? Né? É para ser. Vamos lá. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada cleanCPF. E essa cleanCPF vai começar vazia. Ok? Vai começar vazia. E aí, nós vamos começar aqui uma estrutura de repetição. Então, vamos colocar assim, ó. For, ou seja, para digit, ou seja, para cada dígito no CPF. Para cada dígito no CPF, nós vamos fazer o aqui. Nós vamos fazer uma análise. Se, if, esse dígito que a gente vai estar lendo for um dígito, né, is digit, aqui. Se para cada dígito for um dígito, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o clean CPF lá. Coloquei clear, foi? Clean, né? Clean CPF. Deixa eu mudar aqui em cima. Clean CPF. Clean. Ele vai pegar o clean CPF e vai adicionar a ele mesmo o dígito. É isso. Dígito. E vai retornar no final. Return. Esse clean CPF. Essa variável que a gente criou. Deixa eu ver aqui. Então, para cada dígito no CPF, ele vai verificar se esse dígito é um dígito. Você vai entender o que eu quero dizer aqui, né? E se for um dígito, ele vai adicionar aqui nesse clean CPF o próprio dígito e vai retornar esse dígito final. É isso aí. Vamos verificar aqui, ó. Validation ponto
clean CPF. Vamos passar um CPF aqui para ele, tipo 123.456.789-10. Vamos rodar. O que ele vai dar pra gente? Tá, não deu nada, porque eu não printei, né? Então, print isso aqui. Vamos rodar de novo. Muito bem, ó. Ele deu pra gente aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá vendo? Sem os pontos e sem o traço. Por quê? Porque dentro da função, eu pedi para ele fazer só se fosse um dígito. Se aqui fosse uma letra, tipo GFD, ele vai retornar essa letra para mim? Vamos ver. Ó, não retorna a letra. Que é isso justamente que a gente quer. E se for um, sei lá, isso aqui, um símbolo, né? Se for um símbolo, ele retorna um símbolo? Vamos rodar aqui. Não. Então é isso. Ele só vai retornar, então, se for números. Beleza. Então, a primeira função a gente já resolveu. Então, vamos colocar lá dentro aqui do coisa. Então, if validation.clean. Não. Na verdade, eu vou criar uma variável chamada cleanCPF, né? cleanCPF. Por quê? Porque essa cleanCPF aqui está dentro dessa função. Então, por mais que seja o mesmo nome, essa variável ela é interna, né? Ela não é uma variável que se comunica externamente. Ela se comunica somente aqui. Ok? Deixa eu até fazer assim. Pronto. Então, esse cleanCPF, tá, outra coisa. Essa validation vai ter que receber um CPF também, que é uma string, né? E ela vai ter que retornar pra gente verdadeiro ou falso. Que é isso? Vai ter que retornar pra gente um verdadeiro ou falso. Então, beleza. Então, o cleanCPF ele vai receber justamente a resposta da função cleanCPF com o CPF que eu passar aqui dentro, certo? Que a gente já viu que está funcionando aqui dentro dessa função, né? Então, já que essa função precisa receber um CPF para ela funcionar, para ela rodar, deixa eu deixar aqui para ela rodar, eu criei aqui uma variável, né, que vai receber a resposta dessa função aqui com o CPF que eu passar para essa validate aqui. Fechou? Próxima coisa, verificar o tamanho. Vamos criar uma outra função, então. Def length. Vou só length. Tamanho, né? Length. Vou colocar assim. Length CPF. É isso. Essa length CPF também vai receber um CPF que é uma string. E ela vai retornar para mim. Ela não retorna uma string, ela retorna verdadeiro ou falso, né? Porque como eu vou querer verificar o tamanho, então se ela tiver de acordo com o tamanho, retorna verdadeiro, se não, retorna falso. Então vamos lá. A função é a seguinte: retorna, vou colocar assim, return CPF, se o tamanho do CPF for igual a 11, return, se o tamanho do CPF for igual a 11, ele vai me retornar verdadeiro. É isso, não tem mais o que fazer aqui não. Se o tamanho do CPF for igual a 11, essa função me retorna verdadeiro. Se o tamanho desse CPF for diferente de 11, né? Ou seja, se for 12 ou 10,
ela vai me retornar falso. Não tem muito o que fazer aqui não. Então vamos colocar aqui dentro da nossa função. Então, if validation.lengthCPF que se isso for verdadeiro, você me retorna não, tem que ser if not, né? Porque se o retorno dessa função for falso, então você me retorna falso, né? Agora, se o retorno da função for verdadeiro, ou seja, if validation length for ok, true, você não precisa me retornar falso, você continua no sistema, você não para, tá bom? É isso. Deixa eu diminuir aqui. Vamos chamar aqui a função, então, validate. Pronto. Nós temos um CPF aqui já informado, né? E aí, o que vai acontecer? Esse CPF vai ser limpo dentro da função cleanCPF e depois ele vai fazer a validação do tamanho. Então, ele tem que me retornar aqui true. Por quê? Porque o CPF que eu estou passando está dentro do tamanho específico de um CPF normal. Vamos rodar aqui. Me retornou false. Por quê? Se not validation length CPF com CPF, retorna false. 1, 2, 3, 5, 8, 9, 7, 8, 9, 10. Por que está retornando false? If not validation length CPF, retorna false. Um, 2, 3, 5, 8, 9, 6, 9, 10. 3, 6, 9, 11. 11. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se eu pegar esse length CPF, o que ele vai retornar para mim? False ou true? Vamos ver aqui. Tá, ele está me retornando false. Ah, claro que tá. Porque, ó. Ai, que burro, dá 0 para ele. Eu tô limpando aqui o Clean CPF, né? Eu peguei o CPF, que não são 11 dígitos, e limpei ele dentro dessa variável aqui, ó, tá vendo? Só que na hora que eu chamei a função, eu não chamei o Clean CPF, eu chamei o CPF não tratado. Por isso é do falso. Então aqui, eu tenho que chamar o Clean CPF. Beleza? Para que ele possa me dar o true. Agora vai dar certo. Validate. Chamar o validate aqui, bora ver. Agora é para dar true lá embaixo. Pronto. É isso, tá vendo? O legal da programação é por isso que eu gosto, é que tem essas lógicas, né? Pô, tá tudo certinho, o erro não tá no programa, tá em mim. Eu tenho que ter a atenção de fazer as coisas corretas, né? Então, a gente percebeu que o sistema pegou o CPF que eu dei aqui, limpou esse CPF, tirando todos os pontos e traços, e validou o tamanho desse CPF, dando para mim aqui o true. Fechou? Vamos ver agora, por exemplo, se eu tivesse um número a mais aqui, sei lá, 111 em vez de 10, é para retornar false. Beleza. Se eu tiver só um, faltando um dígito lá, vamos ver, é para dar false de novo. Beleza. Se eu tiver 2, completando lá, é para dar. Legal. Próxima parte. Tá. Já verificou o tamanho, então essa parte aqui a gente já fez. Agora a gente tem que verificar se há uma sequência. Então vamos fazer aqui
mais uma função, né? Qual o nome que te dá? Sequence. Vou colocar assim, sequence. Então, a gente vai receber um CPF, que é uma string, e vai retornar booleano também, né? Verdadeiro ou falso, ó. É isso. Deixa eu fechar aqui em cima, pronto. Então, vamos lá. Próxima. Sequence. O que a gente vai fazer? Return. Escrevi errado aqui. Return. A gente tem que fazer um cálculo para ver se é sequência. Para isso, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar o primeiro dígito do CPF, ok? Tem o CPF, vou pegar o primeiro dígito. E vou multiplicar esse dígito pelo tamanho do CPF. Beleza? Então, por exemplo, se eu tenho um CPF lá, 2222222, eu pego esse primeiro 2 e multiplico pelo tamanho do CPF, que no caso é 11. Quando eu pego esse 2 e multiplico ele pelo 11, como é uma string, esse 2 ele não é um número, né? Não viraria 22, 2 vezes 11, 22. Mas como é uma string, esse 2 vai se repetir 11 vezes, beleza? Então, eu vou fazer assim, ó, return, vou colocar isso aqui dentro de um parênteses. Se isso for igual a CPF, pronto, ok? Então, return, se o primeiro dígito do CPF multiplicado pelo tamanho do CPF, ou seja, se o primeiro dígito multiplicado 11 vezes for igual ao próprio CPF que eu estou passando aqui, ele vai me retornar true, ok? Então, ou seja, 2222222 vai ser igual a 222, então true. Se não, ele me retorna false, entendeu? E lá no sistema eu só faço a troca. Aqui, acho que aqui não precisa fazer muita coisa não, é só isso. Me corrijam aí nos comentários se eu estiver errado, mas para mim é só isso. Eu vou pegar o primeiro dígito do CPF, multiplicar pelo tamanho do CPF, é isso. Vou jogar ele aqui na função. Então, if not não, tem que chamar validation, né? Validation.isSequence. Aqui que eu passo para ele aqui, não vamos cometer o mesmo erro de agora, né? Eu passo o clean CPF para ele. Fechou? E aí eu retorno aqui um false. Tá, sequência aqui, então já estou fazendo, posso apagar daqui. Então, beleza. Vamos usar esse mesmo número aqui? Então, se for uma sequência, ele vai me retornar true. Se for uma sequência, ele me retorna true. Me retornando... Não, aqui não pode ser not, né? Tem que ser assim só, validation. Senão dá erro. Senão dá erro. Deixa eu ver, ó. 222.222.222 -2 traço 22, né? O que tem que acontecer aqui? Ele vai passar na validação de tamanho, tá? Por quê? Porque vai dar 11 aqui. Só que ele não pode passar na validação de sequência, porque isso aqui não é um CPF válido. Fechou? Não pode passar na validação de sequência. Porque o primeiro termo, lembra o primeiro termo, que é esse 2 aqui, multiplicado pelo tamanho, que vai ser 11, porque ele vai limpar, não pode dar 2222222. Se der, tá errado. Então, isso aqui tem que retornar pra gente false. Vamos ver. Beleza. False. Se tivesse aqui um 1, ele já não retorna mais false. Quer ver? Ele vai retornar true agora. Ó, retorna true, né? Ah, mas e aí, Júnior? Se CPF não vai também. E aí tem as outras. O sistema não acaba aqui, né? Isso aqui na verdade nem é a validação de CPF. Isso aqui é só uma validação de elementos do CPF, tá bom? Então,
as 3 funções que a gente queria fazer já estão aqui, né? O clean CPF, o left CPF e o e-sequence. E aqui a validação. Basicamente, é isso. Para essa primeira parte, né? Eu vou continuar fazendo esse validador, só que eu não quero fazer vídeos muito grandes, tá bom? Quero fazer coisas mais curtas para ficar até mais fácil de assimilar. No próximo vídeo, a gente vai de fato validar o CPF, que é a validação do dígito 10 e a validação do dígito 11, que é ali que realmente mora a validade. Eu vou explicar melhor para vocês no próximo vídeo. Se você me acompanhou até aqui, se você percebeu algum tipo de erro meu nesse sistema, coloque aí nos comentários, tá bom? Eu estou aprendendo, então o teu comentário vai me ajudar a me desenvolver ainda mais. Se você, assim como eu, está aprendendo, okay? Ficou com alguma dúvida, quer me perguntar alguma coisa, se eu souber te responder, vou levar, isso aqui não é uma videoaula, tá bom? Se eu souber te responder, eu te respondo. Se eu não souber, talvez alguém que esteja lendo o teu comentário também pode responder. Se esse vídeo ficou legal, curte, tá bom? Curte também se você está aí nesse processo de transição, né, de carreira, e você está aprendendo também assim como eu, curte o nosso canal, né? Vamos crescendo junto, vamos nos acompanhar junto nesse processo de transição, beleza? Curte esse vídeo também, deixa o teu, como é de praxe, né, teu joinha se você gostou. Se não gostou, deixa o teu dislike, né? Acho que é válido também, né? Mas não deixa só o teu dislike, comenta, né, os motivos, e aí a gente pode estar melhorando junto, ok? Me dá dicas também sobre isso, beleza? Então no próximo vídeo a gente continua a nossa validação e geração de CPFs matematicamente válidos. Valeu, pessoal!